Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 22 de junho. Segunda turma do Supremo decide que dispositivo da lei anticrime que exige a manifestação da vítima em acusação por estelionato deve retroagir para beneficiar um réu denunciado antes da nova regra. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Ministra Rosa Weber dá prazo para que senadores se manifestem sobre quebra de sigilos de dono de laboratório e de representante da vacina indiana comprada pelo Brasil. Tribunal do Júri condena homem a 37 anos de prisão por assassinato de advogada no Distrito Federal. E ainda, Superior Tribunal de Justiça determina que operadora de plano, hospital e médico indenizem em R$600 mil família de mulher que morreu no pós-parto. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei que modificou o crime de estelionato deve retroagir para beneficiar réu denunciado antes dessa nova regra. O caso envolve o dono de uma revendedora de automóveis, acusado de estelionato por ter vendido para outra pessoa o carro deixado na loja por um vizinho, em regime de consignação. Ocorre que, na época dos fatos, o Ministério Público podia apresentar denúncia independentemente da vontade da vítima. A segunda turma do STF analisava se a Lei 13.964 de 2019, que alterou o Código Penal e passou a prever a necessária manifestação da vítima para o prosseguimento da acusação por estelionato, poderia retroagir para beneficiar o réu denunciado antes da nova regra. O relator, ministro Edson Fachin, votou no sentido de que, em razão do princípio constitucional de que a lei penal não retroage, a não ser em benefício do réu, a modificação da natureza da ação pública incondicionada para a condicionada à representação da vítima deve retroagir e ter aplicação mesmo em ações penais já iniciadas. O julgamento foi retomado com voto da ministra Carmen Lúcia, que negou o agravo. Ela seguiu o entendimento do relator e do ministro Gilmar Mendes, que já haviam votado em sessões anteriores. Eu estou considerando e fundamentando meu voto na natureza híbrida da norma, no princípio constitucional de aplicação da norma mais benéfica ao acusado, no caso. Nós temos jurisprudência aí do plenário exatamente neste sentido. Lembra aqui a ação direta de constitucionalidade de 1719, no qual foi exatamente anotado este ponto, e a retroatividade da exigência de representação dos processos penais em curso, relativos até mesmo a lesões corporais leves e culposas, que foi introduzida no artigo 88 da Lei 9099, que o ministro Gilmar até se valeu por analogia para especificar o prazo de representação, no caso que seja necessário, também tem amparo na nossa jurisprudência. A segunda turma entendeu que a lei que modificou o crime de estelionato deve retroagir. A aplicação do artigo 171, parágrafo 5º, com a alteração introduzida pela Lei 13.964 de 2019, terá esta aplicação, a possibilidade dessa aplicação retroativa. E a divergência se instalou, então, em relação à solução quanto ao trancamento da ação, e que, por consenso com a divergência do ministro Lewandowski, nós encaminhamos o voto no sentido de trancar a ação concedendo um habeas corpus, trancar a ação penal, concedendo o habeas corpus de ofício. A ministra Rosa Weber, do Supremo, deu 48 horas para o Senado se manifestar sobre a quebra de sigilos de sócio do laboratório Vitamedic e do representante no Brasil da farmacêutica indiana Bharat. As quebras de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático foram determinadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, instaurada para apurar eventuais omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19. José Alves Filho é o sócio-administrador da empresa Vitamedic Indústria Farmacêutica. E Túlio Silveira é advogado da Precisa Medicamentos, que representa a empresa indiana
que está fazendo a exportação da vacina Covaxin para o Brasil. A CPI pretende avaliar os exatos termos das tratativas com o Ministério da Saúde para apurar se houve eventual beneficiamento ilícito na comercialização da vacina. A determinação da investigação parlamentar também inclui a quebra de sigilo fiscal e bancário da indústria farmacêutica responsável pela venda da ivermectina. Esse medicamento ganhou projeção no início da pandemia, com promessa para a prevenção do coronavírus, mesmo sem eficácia comprovada por autoridades sanitárias. Segundo informações do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, os laboratórios que vendem a ivermectina tiveram no ano passado um aumento expressivo dos seus negócios em mais de 800%. A ministra Rosa Weber é a relatora de 2 pedidos apresentados no STF para suspender as quebras de sigilo. Antes de analisar o pedido de liminar, ela determinou que o presidente da CPI se manifeste em 48 horas. O Supremo decidiu que o Estado deve fornecer medicamento à base de canabidiol a um paciente de São Paulo. No julgamento, com repercussão geral, o STF fixou o entendimento de que é dever do Estado oferecer remédio imprescindível para tratamento que, mesmo sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem a importação autorizada pela Anvisa. A determinação da Corte vale desde que seja comprovada a incapacidade econômica e a impossibilidade de substituição por outro medicamento. E amanhã tem sessão plenária do Supremo. A Karina Zgolotto, consultora jurídica da TV Justiça, traz os detalhes da pauta de julgamentos. Olá, boa noite. E no final da tarde desta segunda-feira, a ministra Rosa Weber deferiu medida cautelar para suspender a convocação de governadores estaduais feita pela CPI da pandemia, que está sendo realizada no âmbito do Senado Federal. Para a ministra Rosa Weber, os governadores de estado devem prestar contas apenas às assembleias legislativas locais em relação às contas de governo e gestão estaduais e ao Tribunal de Contas da União, quando estiverem envolvidos recursos federais. Mas jamais os governadores devem prestar contas ao Congresso Nacional. Essa decisão da ministra Rosa Weber está sujeita a referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal, que já convocou uma sessão plenária virtual extraordinária para a próxima quinta e sexta-feira, dias 24 e 25 de junho. E amanhã, quarta-feira, é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. São pelo menos 4 processos elencados na pauta, dentre eles um recurso contra a decisão que concedeu habeas corpus e entendeu que a 13ª Vara Federal de Curitiba não teria competência para processar e julgar aquelas ações envolvendo o ex-presidente Lula e o sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá, doações e sede do Instituto Lula. A decisão ainda anulou os atos decisórios e declarou a perda do objeto de várias ações, reclamações e também habeas corpus. Dentre eles, aquele habeas corpus que estava em julgamento perante a segunda turma, em que se discutia a possível parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Neste caso, o julgamento deve ser retomado com o voto vista do ministro Marco Aurélio. A sessão plenária está agendada para iniciar amanhã, quarta-feira, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário. A gente te espera. E daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral traz mais informações direto do TSE. Oi, Henrique. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, na sessão de logo mais, o plenário deve julgar um recurso de Mário Roberto Utzik Filho. Ele foi reeleito prefeito da cidade gaúcha de Santa Bárbara do Sul no ano passado, mas teve o registro de candidatura negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado, e isso porque teve as contas rejeitadas, as contas reprovadas pela Câmara de Vereadores da cidade quando ocupou a prefeitura em um mandato anterior. O ministro Edson Fachin é o relator desse processo. William. Obrigado pelas informações, Henrique. E você vai ver a seguir. O Tribunal do Júri condena homem a 37 anos de prisão por assassinato de advogada no Distrito Federal. Uma Constituição é a lei máxima nacional e fundamenta as regras de uma sociedade organizada. O Brasil, desde a sua independência, teve 7 constituições e a nossa Constituição Federal, de 1988,
que é a Constituição atual, foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil, sendo conhecida por essa razão como Constituição Cidadã, pois garantiu à democracia o direito de eleger um dos nossos presidentes e governantes e estabeleceu uma série de direitos individuais e coletivos. A Justiça do DF condenou o cozinheiro Marinésio Olinto a 37 anos de prisão pela morte de Letícia Curado. A advogada foi assassinada em agosto de 2019, quando seguia para o trabalho. O julgamento foi no Tribunal do Júri de Planaltina, no Distrito Federal. De olho no desfecho do caso, movimentos e entidades de defesa da mulher publicaram vídeos alertando sobre a brutalidade do crime e pedindo a condenação do réu confesso, o cozinheiro Marinésio dos Santos Olinto. Assim, chegou ao fim a dúvida e a angústia de uma família por respostas, como também os sonhos e planos de uma jovem mulher que teve sua vida cruelmente interrompida por um psicopata pelo simples prazer de matar mulheres. Letícia Curado foi assassinada em 23 de agosto de 2019. O corpo foi encontrado 3 dias depois, dentro de uma manilha, à margem de uma estrada próxima ao Vale do Amanhecer, no DF. Segundo as investigações, a advogada ia para o trabalho quando entrou no carro de Marinésio, que se identificou como motorista de transporte pirata. Ela embarcou perto de onde morava, em Planaltina. A polícia chegou ao suspeito a partir de imagens de um circuito de segurança que mostraram o momento em que Letícia entrou na caminhonete. Em depoimento, Marinésio confirmou que se apresentou como motorista e, no meio do caminho, assediou a advogada sexualmente. Ela rejeitou as investidas e, por isso, foi enforcada. O julgamento levou mais de 10 horas. Os jurados aceitaram todas as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público: feminicídio, motivo torpe, meio cruel, dissimulação e crime praticado para assegurar impunidade de outro crime. Ele também foi condenado por tentativa de estupro, furto e ocultação de cadáver, com pena total de 37 anos de prisão. A condenação de Marinésio simboliza um verdadeiro marco no combate à violência de gênero, no combate aos crimes de ódio contra as mulheres aqui no Distrito Federal. Isso porque envia uma mensagem muito clara, muito evidente, no sentido de que a comunidade de Planaltina e toda a sociedade do Distrito Federal não tolera nenhum tipo de violência contra a mulher. A defesa do acusado afirmou que vai recorrer. Além do assassinato de Letícia, Marinésio confessou que matou a empregada doméstica Genir Pereira de Souza, de 47 anos, também em Planaltina, em junho de 2019. O cozinheiro responde a outros crimes de violência sexual e continua preso na penitenciária do DF. O Ministério Público Eleitoral criou um grupo de trabalho para combater e prevenir a violência de gênero na política. As informações com o repórter Márcio Fontinelli. Um dos principais objetivos do grupo de trabalho é definir estratégias para acabar com a violência praticada contra mulheres e pessoas transgêneras que se candidatam a cargos públicos. Só para se ter uma ideia, um relatório feito pela ONG Justiça Global mostra que entre janeiro de 2016 e setembro de 2020, pelo menos 9 mulheres ocupantes de cargos eletivos, pré-candidatas ou candidatas, foram mortas de forma violenta. Além disso, mesmo ocupando um total de 13% dos governos municipal, estadual e federal, as mulheres são os maiores alvos de ameaças políticas. O grupo de trabalho conta com integrantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, além de representantes da Transparência Eleitoral Brasil e do Observatório de Violência Política contra a Mulher. De olho nas eleições do ano que vem, entre outras medidas, vai ser desenvolvido um protocolo de atendimento de denúncias sobre violência política de gênero, com a publicação de uma cartilha informativa, além da capacitação de servidores e membros do Ministério Público para a aplicação das medidas propostas. O Superior Tribunal Militar, por unanimidade, manteve a condenação de uma senhora de 76 anos por estelionato. De acordo com o processo, a idosa, durante 10 anos, recebeu 2 pensões, uma do pai e outra do marido, um prejuízo superior a R$ 400 mil aos cofres públicos.
Ela foi condenada a 2 anos de reclusão. De acordo com o Ministério Público Militar, ela usava 2 CPFs. Um com o nome de solteira, para ter direito ao benefício como filha, e o outro para sacar o dinheiro na condição de viúva. Ao tentar reverter a condenação, a defesa argumentou que, à época dos fatos, a pensionista passava por crise financeira. Ressaltou ainda que é uma senhora de 76 anos de idade, sem instrução e humilde. O relator disse que ficou provada a omissão de forma consciente do que fez para conseguir as 2 pensões. Além dos 2 CPFs, teve também a abertura de contas correntes diferentes para receber os valores. Quanto à justificativa de dificuldades financeiras, o magistrado ressaltou que isso não justifica uma prática que durou 10 anos. O TRF da Primeira Região, com sede em Brasília, reafirmou jurisprudência de que mandatos eletivos intercalados ou sucessivos suspendem o prazo de prescrição em ação de improbidade administrativa. O colegiado rejeitou a apelação de réus contra a sentença da Justiça Federal em Diamantino, no Mato Grosso, que os condenou pela prática de improbidade administrativa durante a aplicação de recursos repassados ao município matogrossense de Nova Olímpia. As irregularidades foram investigadas à época na chamada Operação Sanguessuga, sobre desvios e má gestão de verbas federais destinadas à área da saúde. No recurso, além de negar a prática de ato de improbidade administrativa e fracionamento de licitação, os recorrentes alegaram que já teria transcorrido o prazo máximo de 5 anos para ajuizamento da ação previsto na Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que o mandato de um dos 4 autores do recurso, o então prefeito do município de Nova Olímpia, terminou em 31 de dezembro de 2004 e a ação só foi ajuizada em 12 de agosto de 2010. O relator que analisou o caso, o juiz federal convocado Marlon Souza, ressaltou, no entanto, que a contagem do prazo da prescrição, que se inicia ao fim do mandato, é suspensa quando se inicia um novo mandato. Segundo o relator, conforme jurisprudência do TRF1 e do STJ, ainda que os mandatos eletivos não tenham sido sucessivos, a reeleição antes do final da prescrição, que se iniciou com o término do primeiro mandato, resulta na suspensão do prazo. Com a decisão unânime da 3ª turma do TRF1, foram mantidas diferentes condenações impostas pela Justiça Federal aos réus por improbidade administrativa. As penas individuais variam da obrigação de restituir aos cofres públicos até a proibição de contratar com o poder público, além da suspensão de direitos políticos. E no próximo bloco, a STJ determina que operadora de plano, hospital e médico indenizem família de mulher que morreu no pós-parto. Voltamos já. A Constituição da República de 1988 foi o marco teórico do Estado Democrático de Direito, destacando assim o início da democracia no Brasil. Isso porque houve uma grande união na busca em comum da mudança e da organização do Estado de forma positiva e eficaz, enquanto garantidor de direitos e norteador dos deveres do cidadão. A família de uma mulher que morreu em decorrência de uma hemorragia logo depois de dar à luz vai receber uma indenização de R$600 mil. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. A indenização por danos morais foi estabelecida pela 3ª turma após a mulher falecer devido à imperícia médica no pós-parto cesariano e deve ser paga de forma solidária pelo médico, pelo hospital e pela operadora do plano de saúde. De acordo com o processo, o falecimento da paciente foi causado por falta de vigilância em suas condições pós-operatórias, porque ela teve sangramento intrauterino, mas a intervenção médica ocorreu quando seu estado de saúde já era crítico. Após a condenação de segundo grau, a operadora de saúde interpôs recurso especial e alegou que não seria possível verificar qualquer conduta de sua parte que pudesse causar o dano sofrido pela família, e questionou também o valor de indenização, por considerar desproporcional. Por unanimidade, a 3ª turma rejeitou o pedido da operadora para o reconhecimento da irresponsabilidade pelo óbito. Mas o colegiado reformou o acórdão de segundo grau em relação à indenização anteriormente fixada em 400 salários mínimos para cada membro da família, sendo eles o viúvo e os filhos.
O relator no STJ, ministro Moura Ribeiro, destacou jurisprudência da Corte no sentido de que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falhas ou erros na prestação de serviços por estabelecimento ou médico conveniado. Quanto ao valor da indenização, o ministro ressaltou que, por não existirem valores ou critérios legais para a quantificação do dano moral, o STJ tem entendido que o valor da reparação deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falha, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima. Assim, o valor total de R$ 600 mil, cuja atualização monetária e juros devem elevar o montante para mais de R$ 1,5 milhão, se mostra razoável, incapaz de gerar o enriquecimento indevido da parte lesada e suficiente para punir os demandados pela conduta reprovável. E a quarta turma do STJ determinou que uma criança permaneça com a família substituta até o julgamento final de um processo de adoção. A decisão dos ministros foi baseada nos princípios da proteção integral e da preservação do melhor interesse da criança. A quarta turma do STJ confirmou decisão liminar e determinou que a criança permaneça com a família substituta, com a qual convive há 6 anos, até o julgamento definitivo da ação de destituição do poder familiar dos pais biológicos e do pedido de adoção apresentado pela família. A ação de destituição do poder familiar foi proposta pelo Ministério Público quando a criança tinha 2 anos de idade, por causa da situação de abandono causada pelos pais biológicos. Durante o processo, a guarda foi deferida para a família substituta. Em primeira instância, o juiz destituiu os pais biológicos do poder familiar e determinou ao casal de guardiões que ajuizasse uma ação de adoção. A avó biológica recorreu e, no julgamento do recurso, o Tribunal Estadual manteve a destituição do poder familiar dos pais biológicos, mas revogou a guarda provisória e ordenou a entrega da criança para a avó. O casal que pretende fazer a adoção impetrou habeas corpus no STJ. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, lembrou que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, no artigo 100, que a aplicação de medidas deve privilegiar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, dando ao menor proteção integral e prioritária, tendo em vista seu interesse superior. O ministro afirmou que no processo ficou demonstrado que o convívio entre a criança e os guardiões, por longo período e sob forma de relação familiar, sedimentou o laço afetivo. Ainda de acordo com o relator, pelo menos no momento inicial de ajuizamento do processo, os pareceres técnicos concluíram pela falta de condições e pelo desinteresse da avó paterna na guarda da criança. E uma última notícia, o ministro Og Fernandes do STJ revogou a prisão preventiva de uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, investigada na Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais para grilagem de terras no oeste baiano. A desembargadora teve ordem de prisão cautelar cumprida em dezembro do ano passado. Em revisão da prisão, o ministro apontou que, apesar de o Ministério Público Federal alegar que ela é investigada por outros crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro, não há até agora outra acusação formalizada pelo MP, o que justifica a reavaliação da medida cautelar extrema. Assim, além das medidas estabelecidas pela Corte Especial, como o afastamento do exercício da função pública, o ministro Og Fernandes determinou o monitoramento por tornozeleira eletrônica e a proibição de saída da comarca de residência. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.